rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Óticas Diniz, os melhores produtos e ofertas como você nunca viu. Pode pesquisar. Grandes marcas, armações mais lentes de 0 a 4 graus por R$ 99,00. Isso mesmo, óculos completo, grandes marcas, armação mais lentes a partir de R$ 99,00. E você paga tudo em 6 vezes sem juros. Profissionais especializados, facilidades de pagamento, a maior oferta de marcas e modelos. Visite seu oftalmologista regularmente e quando precisar de óculos, dê uma passadinha nas Óticas Diniz. O governo de Mato Grosso do Sul decretou o estado de emergência e mobiliza a bancada federal, prefeitos e governo federal para a recuperação dos prejuízos provocados pelas chuvas. O governador André Putinelli recebeu o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que, atendendo à determinação da presidenta Dilma Rousseff, sobrevoou as regiões mais atingidas, reuniu-se com prefeitos e anunciou as primeiras providências. Até segunda-feira serão transferidos para a conta do governo do estado o valor de R$ 5 milhões para que, em caráter de emergência, o governo do estado possa prosseguir nessas primeiras ações. Graças à determinação da presidente que nos telefonou ontem, quando estávamos em trânsito em Brasília, tivemos a gentileza e a eficiência e a sinceridade da palavra do ministro Fernando Bezerra, da Integração Nacional. O esforço conjunto é para socorrer as famílias desabrigadas, recuperar a infraestrutura das cidades e garantir apoio aos produtores. Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Na edição de hoje, nós vamos mostrar, né, toda a movimentação política realizada na segunda-feira em torno do problema das enchentes, né, a reunião do governador, girando mais ou menos em torno da reunião do governador André Putinelli com os prefeitos e a bancada federal, e ainda apareceu de lambuja lá o Aldo Rebelo, né, na reunião dos prefeitos. Aldo Rebelo, deputado federal da Motosserra, o homem que defende aí, que é o relator, o deputado que é o relator do projeto do novo Código Florestal e que defende, né, uma flexibilização, grande flexibilização para aqueles que desejam desmatar. Então, para quem quer desmatar, o projeto do... Agora eu pergunto, desmatar o quê, né? A gente está precisando, não é de desmatar, a gente está precisando de reflorestar. É de reflorestar que precisa esse país. Você anda por São Paulo, você não encontra uma moita de mato, a não ser cana, né? O único pau que você vê de pé no estado de São Paulo, e passa a ver também nos antigos cerrados de Mato Grosso do Sul, é cana. Então, realmente não tem o que flexibilizar. O que tem que fazer é reflorestar, é recompor áreas que foram devastadas inutilmente, né? Não precisa mais ser, não ter essa necessidade, mas a volúpia pelo lucro, pela lucratividade, para produzir mais, para encher o bolso de dinheiro, termina prejudicando, né, para o futuro, aquele que podia ser... Bom, mas não é esse o assunto do dia. O assunto do dia são as questões climáticas, né? É a preocupação que a resposta da natureza ao homem está causando ao homem. Esta é a verdade. E este é o assunto que está em pauta. Grande prejuízo que Mato Grosso do Sul está tomando, né, com essa semana de carnaval
de muita chuva, chuva em praticamente todo o estado, né? O estado inteiro. Os 78 municípios foram impactados, mais ou menos impactados. É claro que 12 desses municípios ribeirinhos, foram muito mais afetados que outros municípios, mas todos eles tiveram, né, a sua cota de sacrifício nesse vendaval, nessa chuva de mais de 7 dias, 8 dias de chuva no estado. Quidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Coxim, essas foram as cidades mais prejudicadas. Mas tem também Paranaíba, tem Três Lagoas, tem o sul do estado, né? Que o sul do estado perdeu, a região da Grande do Oeste perdeu muita lavoura de soja e tal. Quer dizer, não houve assim uma calamidade do ponto de vista das tragédias, eu já ressaltei isso ontem, e ainda bem, né, que não houve, além dos desabrigados, que já é uma situação constrangedora, não houve assim aconteceu, tal, morreu gente, felizmente não aconteceu. Se não fosse a presteza do atendimento dado pelo governo do estado, pelas prefeituras municipais, provavelmente tivesse acontecido. Se não houver daqui para frente uma atenção especial, sobretudo na área de saúde, por parte do governo do estado, do governo federal e das prefeituras municipais, pode acontecer, porque o perigo de contaminação é muito grande. Mas o que mais preocupa, né, hoje, né, depois de todo o vendaval, o que está mais preocupando é essa notícia aqui de que a Embrapa alerta para supercheia no Pantanal. Está no Correio do Estado, está no jornal O Estado, toda a imprensa de Campo Grande está dando essa notícia com especial destaque para chamar a atenção, né? Claro, chamar a atenção porque o perigo está chegando. Fazenda no Pantanal da Niecolândia está completamente alagada e a água do rio Taquari ainda nem chegou a esta região. O Pantanal poderá enfrentar a maior cheia dos últimos 16 anos. A Embrapa divulgou ontem estimativa alarmante. O rio Paraguai poderá chegar a 6 metros e 40 centímetros na régua de Ladário, o que corresponde à 5ª maior enchente da história, abaixo de 6,56 metros da última grande cheia de 1995. Na maior de todas, em 1988, o nível atingiu 6,64 metros na régua de Ladário. Nunca vi tanta água em 50 anos, disse o pecuarista Sicardi Maciel de Barros, dono da fazenda São Venceslau, no Pantanal de Paiaguás. Em 10 dias foram 400 milímetros na região. E antes mesmo da Embrapa soltar esse alerta para a região e para todo o estado, o deputado Giroto, muito bem informado, né, já passava essa informação aqui para a viamorena.com, que divulgou, imediatamente após, divulgou no Twitter, e já teve uma enorme repercussão no dia de ontem. O que foi? Vamos à entrevista do Giroto, o Giroto falando sobre a cheia do século no Pantanal. Fala, Giroto. Deputado, confirma essa notícia aí de informação de cheia do Pantanal. Sérgio, eu estou muito preocupado. Eu tenho tido conversas com o Sindicato Rural de Rio Negro, de Aquidauana, de Corumbá, de Miranda, e estou muito preocupado. Eu tenho dito e falei agora com o Coronel Céu da nossa Defesa Civil, e vou levar essa notícia ao governador, que possivelmente nós teremos a maior cheia dos últimos 70 anos na região do Pantanal. Eu estou prevendo e quero aqui deixar já a minha preocupação que, como foi em 1988, o Estado tem que se preocupar, levar essa preocupação, e vou levar já como parlamentar do Mato Grosso do Sul para Brasília, porque Brasília começa a se preocupar que nós teremos não só a quebra de grãos, mas nós teremos uma grande perda das matrizes e com os homens pantaneiros da nossa região. Você acha que vai ser preciso uma evacuação? Eu acho que não só evacuação, mas o governo federal, como foi feito em 1988, que fez um programa de auxílio a todos aqueles que dependem da sobrevivência do Pantanal e da preservação
desse bioma hoje o mais preservado do mundo, o governo federal deverá já começar a se preocupar em fazer um programa específico como foi o Produrb em 1988. Obrigado, deputado. Pois é, a novidade, né, trazida ontem pelo Giroto, que confirmada pela Embrapa, é realmente preocupante, né, porque o Estado passando já por essa crise aí de chuva de 6 dias, né, que atingiu o estado inteiro. E principalmente municípios da região da Bacia do Paraguai, da Bacia Pantaneira, como Aquidauana, Anastácio, Miranda, Coxim, são municípios, Rio Verde, né, municípios atingidos aí pela enchente. Já que isso sem contar, né, com o que pode acontecer no Pantanal, isso é terrível. Eu quero ouvir, quero ver aqui a entrevista que foi concedida ontem à imprensa, e nós estávamos lá, pelo prefeito de Aquidauana. O prefeito de Aquidauana, Suleiman, Aquidauana foi um dos municípios mais atingidos. Vai precisar de quase 30 milhões de reais para voltar à normalidade. Vamos conversar então com o prefeito de Aquidauana. Do ministro, mas Aquidauana precisa muito mais do que isso. O estado do Mato Grosso do Sul como um todo precisa de muito mais, né? É um socorro emergencial, né? Antes de definir o valor que o estado e para os municípios, né? Estamos na expectativa. O ministro fez um compromisso de liberação imediata desses 5 milhões, com compromisso de, estudando caso a caso, informar quanto repassará aos municípios ou ao estado ainda essa semana. Agora, o governador já tem uma proporção de quanto vai ser destinado a Aquidauana? Nós já fizemos o levantamento. Há um relatório que, quando você decreta a situação de emergência, você tem que estar com ele elaborado, que é o relatório de avaliação de danos, o AVADAN. E o custo dessa enchente, dessas chuvas na nossa cidade, levando em consideração o desgaste da nossa infraestrutura, malha viária, pontes, estradas, rede de abastecimento de água, prédios públicos, né? Ficou em 24 milhões de reais. Não é o que nós vamos pedir, mas é o quanto custou os danos à nossa cidade, né? Então nós estamos com uma expectativa de pelo menos as pontes do nosso município, as estradas, né? E a malha viária, principalmente a malha viária de alguns bairros da cidade que foi muito prejudicada. Tem uma região da cidade que praticamente ela toda ficou debaixo d'água. E nós vamos precisar só para essa região em torno de 2 milhões de reais para a recuperação do asfalto dela. Além disso, os distritos também foram bastante afetados. Distritos, aldeia também, nós tivemos vários problemas. Nós tivemos 11 pontes com problemas. A principal delas é uma ponte que nós temos no rio Aquidauana, ligando o distrito de Dois Irmãos à cidade, distrito de Piraputanga, à cidade de Dois Irmãos. Essa ponte é uma ponte de 80 metros, uma ponte de madeira, e ela rodou com a enchente. Então, são 11 pontes que estão com problema. Só o orçamento de pontes soma 3 milhões de reais a sua recuperação. Prefeito, levantamento feito, quantas pessoas desabrigadas? Nós tivemos 675 pessoas que foram desalojadas das suas casas. Dessas nós temos aproximadamente 54 famílias, 244 pessoas que estão em abrigos públicos hoje sendo cuidados pela prefeitura, com alimentação, com atendimento médico, assistência psicossocial, materiais de higiene e limpeza, enfim, todo o cuidado necessário para que essas famílias tenham um mínimo de dificuldade, entre tanta dificuldade que estão tendo nesse momento, né? O que a gente tem pedido ao nosso Estado é que abrace a causa de quem está precisando nesse momento. Nós estamos prevendo um longo período dessas famílias fora das suas casas, porque muito embora o rio tenha baixado de 10,15 metros ela para 8,80 metros, esse nível ainda é muito alto, né? Já era para estar muito menor, o nível normal é 3 metros, então nós estamos prevendo uma enchente que vai ter consequência por um período um pouco maior do que normalmente nós temos na nossa cidade. Então nós vamos precisar de colchões, de material de higiene e limpeza, alimentação, né, para que nós possamos cuidar dessas famílias por esse período de tempo mais longo que elas precisarão. Agora, prefeito, a intenção também de removê-los, essa população da beira do rio Aquidauana? Nós temos duas situações nesse pós-enchente. A primeira é a de buscar recursos para restaurar a cidade. E a segunda é de buscarmos recursos para projetos estruturantes que permitam à cidade
conviver de uma forma menos traumática com as enchentes. Nós nunca vamos deixar de ter enchente. O rio Aquidauana passa na área central do nosso município. Nós temos que ter projetos que nos permitam viver de uma forma menos traumática com essa situação. E nós estamos defendendo 2 projetos. O primeiro, 200 residências, 200 unidades habitacionais para a retirada das 182 famílias que nós temos hoje nessa região ribeirinha. Segundo, um novo acesso com uma nova ponte, de maneira que a cidade não fique mais isolada. Nós ficamos isolados por 5 dias, tivemos problema de abastecimento de gêneros essenciais na nossa cidade. Então, esses 2 projetos vão nos permitir passar pelas enchentes sem o trauma que nós tivemos, que sempre tivemos no passado, e vamos continuar a ter se não tivermos esses projetos apoiados. Eu queria fazer uma ponderação nessa entrevista aí do prefeito, com relação à questão das pontes, né? Eu acho que está na hora do Estado, dos municípios, acabar com esse negócio de ponte de madeira. Não justifica, né, em pleno terceiro milênio, com toda a tecnologia avançada que nós temos aí, com toda a facilidade de se ter recursos, né, para a construção de pontes de verdade, se continuar construindo pontes de mentirinha perigosas, né? Não se justifica uma ponte de madeira no rio Aquidauana. Em lugar nenhum, né, se fazer ponte de madeira. Quer dizer, nos vãos menores, hoje não tem mais, usa-se tubos, né, tubulões, pronto, já resolve o problema. Eu vou agora construir uma ponte de madeira no rio Aquidauana. Quer dizer, quem constrói uma ponte de madeira no rio Aquidauana constrói sabendo que ela vai ser levada na próxima chuva. Quer dizer, ela dura de uma enchente para outra. Vai levar, essa ponte mesmo aí que o prefeito está reclamando que caiu aí em Piraputanga, essa ponte já é a enésima vez que a água leva, e o pessoal vai lá e faz de novo a ponte. Vai lá e faz de novo a ponte, porque você não adianta fazer ponte de madeira, porque a água leva. O deputado Valdir Neves, né, quando é hoje conselheiro do Tribunal de Contas, quando deputado, apresentou um projeto de lei à Assembleia Legislativa proibindo a construção de ponte de madeira. E ele estava certíssimo, né? Proibir, porque é dinheiro, ponte de madeira, é dinheiro jogado fora. Sem contar que a madeira hoje é um material tão caro, talvez mais caro que o próprio concreto. E por falar em ponte, né? Eu quero ouvir o prefeito de Ribas do Rio Pardo, né? De uma entrevista que ele deu para o programa, também ontem, falando sobre esse assunto. Ribas do Rio Pardo foi o primeiro município a ser atingido pelas chuvas do Carnaval. Vamos falar então com Luiz Moreira, prefeito de Ribas do Rio Pardo. Alunos, toda a nossa rede está parada. Nós temos hoje em torno de 700 alunos que vêm para a cidade e mais em torno de 400 a 500 que estudam na zona rural. Como a gente não pode fazer uma diferenciação, toda a nossa rede está parada, com previsão aí otimista de retorno talvez na quarta ou quinta-feira da semana. Você já colocou máquinas para poder auxiliar os pontos mais críticos de Ribas. O senhor acha que é suficiente manter esse cronograma se o tempo ajudar? Acho que a gente continua trabalhando, nós não paramos nem um dia nesses dias que o tempo deu um refresco para a gente. Eu acredito que os pontos que estão intransitáveis para chegar na sede da cidade, até na quarta-feira, se não chover, a gente consegue recuperar. E nós temos as questões mais graves de pontes que caíram na zona rural, que nós podemos retardar um pouco mais, aí com o apoio do governo do estado. Nós tivemos uma reunião com o governador agora de manhã, para que a gente possa, aí numa força-tarefa conjunta, estado e município, que é quem vai ter que trabalhar nessa hora, para que a gente possa voltar à normalidade no máximo até no início da próxima semana. O município esteve incluído nos municípios do ano passado que tiveram o mesmo problema, não, né? Não, Ribas no ano passado não teve situação de emergência. Esse ano, a chuva de Ribas, que atingiu o município, foi a maior chuva desde 1965. Então, atingiu muito a zona rural. A área urbana da cidade, ela teve estragos, muitos, mas a situação mais grave de Ribas é na zona rural e pela primeira vez nos últimos anos. Você acha que pela extensão do município pode-se aumentar os recursos que o senhor precisa de 4.800.000 para recuperar a área rural? Olha, a gente não tem ilusão num volume de recursos maior que esse. A gente tem que trabalhar para a gente ir fazendo obras preventivas
tanto na zona urbana quanto na zona rural, gradativamente substituindo ponte de madeira por ponte de concreto. A gente tem um sistema que nós adotamos nesses 2 anos, substituindo ponte de madeira por tubulação de aço ármico. Nós fizemos 16 pontes em ármico e concreto, nenhuma delas rodou com as enxurradas, com as chuvas. Então, gradativamente. Então, esses recursos, esses prejuízos, a gente vai ter que consertar ele com muito menos. Nós temos que fazer o mínimo para rodar e esperar que o governo nos dê preventivas para os próximos anos. O senhor acha que esse assunto pode atrapalhar as comemorações do aniversário da cidade? Não, a cidade não pode ser prejudicada. Nós temos 2 obras que são marcantes para aniversário da cidade, que é a inauguração de um novo hospital de Ribas, que é uma obra esperada há muitos anos. Isso, o cronograma está mantido, vai ser inaugurado no próximo sábado, a inauguração de um novo posto de saúde da família. Então, uma programação que vai ter concurso de bandas e fanfarros, concurso estadual. Então, toda a programação que nós temos no próximo final de semana não vai ser alterada e não vai ser prejudicada, até porque é uma programação muito mais institucional que festiva. O seu município vai precisar de quanto para voltar à normalidade? Dos levantamentos que nós fizemos dentro do município de Ribas, de responsabilidade da prefeitura e de responsabilidade do Estado, nós temos 4.800.000 levantados em estrada, ponte e estragos na cidade. Então esses são os prejuízos já levantados. Nas rodovias estaduais e nas pontes de responsabilidade do Estado, isso praticamente divide 50% para cada um. Obrigado. Ardo, eu rodei essa entrevista porque não é para saber, conhecer a situação de Ribas do Rio Pardo. Foi a primeira cidade a ser atingida, né, com as águas que saíram daqui do rio do Anhanduizinho, que deságua do Botas, e foi uma confusão. A água chegou, invadiu a cidade, a zona rural. O município de Ribas do Rio Pardo é um dos maiores municípios de Mato Grosso do Sul em área, né, territorial e tal. Então, tem área inalcançável pela prefeitura municipal, tem divisa com Paranaíba, sei lá, um município enorme. Então, imagina a situação que deve estar, que foi o município. Mas eu rodei, mais para você ver, esse sistema de tubulação de aço que as prefeituras estão adotando para substituir as pontes de madeira. A ponte de madeira, né, dependendo da situação, vai embora. Choveu muito, vai embora a ponte de madeira. A única ponte que está resistindo até hoje é da Ponte Vermelha, que até agora a água não levou. Mas que eu conheço aí, no município de São Gabriel do Oeste, Ribas do Rio Pardo, tudo quanto é município, se você for contabilizar a madeira que perdeu para fazer ponte aí, e o pessoal faz a ponte sabendo que a água vai levar, mas continua fazendo ponte, até porque enquanto tiver madeira por aí, fazedor de ponte, vai ter ponte de madeira. Esse é que é o diabo. Quem que falou mais aí? Muita gente falou ontem, nós ouvimos uma porção de pessoas, e eu, antes de ouvir, da gente rodar as entrevistas com os deputados, o discurso do senador Delcídio Gomes do Amaral, né, eu queria ouvir o governador André Putinelli. O governador André Putinelli fez um discurso lá para os prefeitos e depois, em seguida, deu uma entrevista coletiva extremamente tumultuada. Eu, com a minha pouca agilidade de repórter, não consegui participar da entrevista, é claro, mas aquilo que ele falou, as respostas que ele deu na entrevista foram as mesmas que ele deu durante o discurso que ele fez, é o que nós temos disponível. Eu quero ouvir, então, o governador André Putinelli. Eu me fiz presente porque, apesar de saber do teor presidente que seria discutido, para estender o que nós falamos com a presença de alguns prefeitos na última quinta-feira, o ministro, para que nós possamos, de uma forma organizada, planejada, possamos maximizar o que eventualmente nós possamos obter desta catástrofe. Tem-se visto, eu vou decretar emergência porque assim eu arranco o dinheiro. Se a gente não fizer as coisas feitas com critério, bem feitas, planejadas,
se perde tempo, energia e nós próprios nos enganamos. Nós falamos com 12 prefeitos que estavam presentes, lá com o ministro, senador, deputados federais, que há necessidade de embasar bem um projeto de decreto de emergência, para que depois nós o possamos homologar e depois ele possa ser reconhecido pelo governo federal. Não se pense que nós vamos, se assim pensarem alguns, creio que ninguém pensa assim, conseguirmos enganar. No dia da visita do ministro, nós solicitamos a ele, inicialmente, a liberação de R$ 9.654.000, 320,27 centavos, para ser preciso, que era o referente à emergência homologada e reconhecida de 8 municípios de setembro do ano passado. Nós dissemos a ele que ficava muito ruim se houvesse liberação de recursos emergenciais agora, sem que houvesse também a liberação daqueles recursos das emergências reconhecidas lá. Muito bem. Ele disse que assim verificaria. Bom, além disso, nós dissemos a ele e aos municípios que estavam lá, e estendemos a todos os municípios que aqui estão, que o coronel Lucial, que é o coronel do governo do estado, que preside a Defesa Civil, com seu corpo técnico, está à disposição dos prefeitos para que eles possam, de forma correta, o Avadã, possam ser homologados o mais rapidamente possível e assim ter o reconhecimento. Então, através do coronel Lucial, que nós, creio que todos o conheçam, estamos estendendo àqueles que não estavam lá a oportunidade de terem rapidamente homologado para poder ser reconhecido em emergência. Dissemos que eram 3 os problemas: os desalojados e desabrigados agora, as estradas e pontes vicinais e estaduais e o problema dos produtores. O Moca, pelo que eu peguei no finzinho, já disse que reiteramos ao prefeito a necessidade que as autoridades monetárias possam reconhecer de uma forma geral e assim propiciarem eventuais renegociações de dívidas, não caso a caso, que o Banco do Brasil, caso a caso, tira as penas mais fácil e que pudesse ser isso. Então, 3 coisas: a emergência, desalojados e desabrigados, 2 coisas, 3 coisas: alimento e água, roupa e o kit. Nós, emergencialmente, aqueles que já declararam, por isso eu fiz o gesto a você, né? Nós já mandamos para 2 irmãos do Buriti, Anastácio, Aquidauana e Coxim, alguns gêneros. E está estendido: aqueles que tiverem desalojados e desabrigados e que tenham homologado a emergência, o coronel Lucial está aí para receber as reivindicações e, dentro do possível, nós já atendemos como atendemos. Fizemos o gesto ao Néder porque o Néder não requereu. Né? Depois que acaba o arroz, não tem mais lá o bolinho de arroz, né, João? Bom. Então, emergencialmente, o Estado apresentou ao ministro, tendo feito um levantamento, de 27 pontes que foram para o Beleléu, sem que nelas estejam consideradas, como nos disse hoje o Robertson, de Ribas, o Robertson está aí, as estradas projetadas. Nós colocamos na pauta ao ministro somente as estradas, aquelas já reconhecidas. As estradas projetadas, sequer as colocamos. E hoje o Robertson nos trouxe ao conhecimento que 2 pontes de MS projetadas, uma na nossa 040, foi para o Beleléu. 2 estão
desviadas do seu eixo e uma foi embora de vez. Então nós só colocamos isso. E colocamos as estradas. Isto daria para que nós tivéssemos, da maneira como elas estavam, as estradas estaduais, 109 milhões e pouco, 110 arredondando. Mas os que ocorreram nas estradas, vicinais e pontes. O que ficou acordado lá? Que sejam feitos pelos prefeitos a avaliação de seus danos, para que possam, diretamente aos prefeitos, por ser mais rápido, a possibilidade de atendimento por parte do governo federal através das prefeituras e o governo do estado. E o que ficou dito depois no final da entrevista? Que iria haver, se nessa segunda-feira, e eu perguntei que segunda-feira, Delcídio, aí ele disse 14 de março de 2011, não é 2012, nem março do ano que vem, que mandaria 5 milhões para o governo do estado. Isso é como nós estamos. O problema não se fará sentir agora. O problema se fará sentir porque nós já temos um levantamento da greve, o Volcão aqui está também para pôr-se à disposição, o Marum aqui está para pôr-se à disposição, para que os 891 definitivamente desabrigados possam ser retirados, porque todo ano é a mesma coisa em Aquidauana, a mesma coisa em Anastácio, a mesma coisa em Miranda. Então, estes que inundam com uma inundação desse tamonta, ou que inunda com uma inundação menor, sejam definitivamente retirados. São quase 900. Então determinamos, porque o Marum, se o secretário André Putinelli da AGEAB estivesse à disposição do governador Marum, eu na sexta-feira ou na quinta-feira, sabendo que o ministro vinha, eu tinha desbancado de lá para não ver o jogo do Inter lá em Porto Alegre, tinha vindo para cá. Bom, então está determinado isso. Então, às vezes a avaliação que nós façamos, né, é inferior a uma avaliação que tenha sido feita. Então nós queremos saber se a nossa avaliação centralizada realmente retrata a realidade da totalidade das casas que devam ser retiradas. E depois nós vemos a questão das rodovias. Se nós não fizermos de forma planejada, correta, rapidamente, o ministro disse que a medida provisória que havia liberado o recurso era da monta de 780 milhões de reais e que já haviam sido gastos 370 milhões. Então é correr contra o tempo. Nós dissemos também, com a bancada federal que estava presente, tendo alguns justificados o fato de não poderem ir presentes, mas nós consideramos que a bancada como um todo estivesse, a possibilidade para que nós consigamos obter, tanto para os municípios e para o estado. Finalizei a minha conversa da seguinte forma: não tem mais prejudicado ou menos prejudicado em termos percentuais. Em termos quantitativos, sim. Então, o que nós dissemos? Que o prejuízo, se não puder dar 100%, que dê 90%, 80%, 70%, mas que dê proporcionalmente aos danos ocorridos, não mais ao Estado do que para os municípios. Porque não vai ter dinheiro para todo mundo. Não vamos chegar sequer a 50%, 40% dos eventuais danos. Os demais nós teremos que arcar. Então a minha presença aqui, e depois eu tenho que ir, porque eu seccionei audiências lá para vir, para dar uma manifestação a vocês, me faço representar pela Simone e pelos assessores que estão aqui, que são o Marum, o Coronel Ociel e o Roldão, que está fazendo o levantamento de danos. Senhor Presidente, eu encerro a minha fala agradecendo indistintamente em público, não só como nós agradecemos na presença dos 12 prefeitos, a bancada federal como um todo que se fez presente. E através dela, aqueles que pelo menos justificaram, porque teve gente que contratada que nem sequer justificou. Teve um que foi contratado e nem sequer justificou. Então, ao senhor senador
ficou o nosso agradecimento como se estivesse presente. Agora, teve um parlamentar federal que, filha da mãe, nem sequer deu satisfação e foi convidado. Fiz questão de fazer por e-mail para ter um documento comprobatório. Então, me permitam retirar, nós vamos penar um ano, serão as estimativas que a Secretaria de Fazenda fez, coincidem com as que a Agraer fez e coincidem com o que o IBGE fez, que nós já perdemos 1.060.000 toneladas de soja. E que a soja remanescente, que ainda deverá ser extraída, ainda perderá qualidade. Por último, determinei a Secretaria de Fazenda, porque o que está ocorrendo? Falamos com o Riedel da FamaSul. Está ocorrendo que vão levar nas multis, e a multi estão terminando de tirar as perdas. Estão aplicando descontos ainda maiores do que os descontos devidos. O que nós determinamos? Se assim ocorrer, existe uma lei aqui no Estado da equivalência. Exporta, permitimos as multis exportarem, que são beneficiados pela Lei Candir e não deixam um tostão de ICMS aqui, desde que tributem igual quantia. Se elas vierem com achaques, coerções, o governo do Estado se põe ao lado do produtor no sentido de dizer: se a equivalência de 50 por 50, vocês vão ter possibilidade de exportar zero e vão tributar tudo. Então, com isso, o governo, se preciso for tomar medidas de força, apesar de inconstitucional, doutor Alexandre Bastos, mas aqui quem tem polícia militar e tem pranchão para fazer igual nós fizemos com a Seara Frajuta lá de Coxim, nós vamos fazer. Então, o governo do Estado se põe ao lado do produtor no sentido de que, se vierem com coerção para com o produtor, aquilo que nós dissemos para o Rondão e para a Secretaria de Fazenda, lhes será determinado, inclusive se quiserem, com o fato de chamar ADM, Burge, Cargill e todos os que operam nisso, dizer: ó, vocês não vão ter cota permitida de exportação. Ah, mas nós vamos entrar na justiça. Tudo bem, eu cerco a fronteira com polícia militar e faço como fiz com o nó cego lá de Coxim, da Seara, defendido pelo Alexandre Bastos, que levou chumbo de todo que é jeito, né? No mais, nos solidarizarmos em conjunto. Eu conversei agora há pouco por telefone lá com a Sandra Cassoni, e no exemplo da petista Tom Bem, brincando, você também, desde que melhore um pouquinho, não tem problema, viu, Chico Marcos? Brincadeiras à parte, eu sou expansivo assim, o compromisso de que pudermos fazer. Tem gente que está, hoje já atendi 4 prefeitos, vieram vicinais, estradas e pontes são por conta dos prefeitos. Neste momento, nós determinamos a Secretaria de Obras que veja os pontos de soja para poder escoar, para poder vender, para poder ter retorno para o produtor e, logicamente, para poder ter esse investimento. Então, estamos à disposição. Vamos penar juntos, vamos enfrentar o problema juntos e vamos vencer os problemas juntos. A FamaSul, contem comigo. Um abraço a todos. Aí foi o governador André Putinelli, no seu discurso, explicou, né, bem claro que vai haver corte de investimentos, mas não haverá corte de custeio. Claro que separar uma coisa da outra aí, né, é muito complicado. Educação, saúde, hospital, essas coisas não vai mexer. Mas no ESC ele pode mexer, inclusive, em algumas áreas relativas ao custeio, porque são 250 milhões de prejuízo que o Estado está tomando e tem que ter uma, né, como é que vai fazer? Ele não acredita, né, e eu também não acredito, que com esses cortes, está vendo aqui o próprio deputado Bife falando também, né, numa entrevista que deu a Via Morena ao jornal Correio do Estado, que não acredita que possa haver, recuperar os cortes orçamentários que foram feitos, mesmo em função da emergência
no estado de Mato Grosso do Sul. E o governador não acredita que sejam liberados mais que 50% daquilo que o estado realmente necessita, da cota de participação do governo federal nesta ajuda, né? Ajuda que não seria ajuda, seria uma participação moral e legal e constitucional da União, né? Porque afinal de contas a União também, Mato Grosso do Sul também é Brasil, né? De vez em quando não parece, mas é Brasil e tem que ser respeitado como tal. Mas o Coronel Ciel, que é o da Defesa Civil do Estado, também concedeu entrevista, e é bom que a gente tenha na... Mas vamos fazer assim, vamos dar um intervalo, até agora não teve intervalo, vamos fazer um pequeno intervalo, e depois do intervalo eu quero ouvir, Coronel Ciel, da Defesa Civil, o senador Moca, né, que é o representante do agronegócio no Congresso Nacional, ouvir o deputado Azambuja, que é o deputado de oposição, que está pregando, né, a unidade de toda a bancada para cuidar desse assunto. E, se der tempo, também ouvir ainda o discurso do senador Delcídio Gomes do Amaral. Vamos, então, ao intervalo e voltaremos daqui 3 minutos. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Óticas Diniz, os melhores produtos e ofertas como você nunca viu. Pode pesquisar. Grandes marcas, armações mais lentes de 0 a 4 graus por R$ 99,00. Isso mesmo, óculos completo, grandes marcas, armação mais lentes a partir de R$ 99,00. E você paga tudo em 6 vezes sem juros. Profissionais especializados, facilidades de pagamento, a maior oferta de marcas e modelos. Visite seu oftalmologista regularmente e quando precisar de óculos, dê uma passadinha nas Óticas Diniz. O governo de Mato Grosso do Sul decretou o estado de emergência e mobiliza a bancada federal, prefeitos e governo federal para a recuperação dos prejuízos provocados pelas chuvas. O governador André Putinelli recebeu o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que, atendendo à determinação da presidenta Dilma Rousseff, sobrevoou as regiões mais atingidas, reuniu-se com prefeitos e anunciou as primeiras providências. Até segunda-feira serão transferidos para a conta do governo do estado o valor de R$ 5 milhões para que, em caráter de emergência, o governo do estado possa prosseguir nessas primeiras ações. Graças à determinação da presidente que nos telefonou ontem, quando estávamos em trânsito em Brasília, tivemos a gentileza e a eficiência e a sinceridade da palavra do ministro Fernando Bezerra, da Integração Nacional. O esforço conjunto é para socorrer as famílias desabrigadas, recuperar a infraestrutura das cidades e garantir apoio aos produtores. É isso aí, no programa de hoje a gente está dando um balanço geral do encontro do governador André Putinelli com prefeitos e a bancada federal, a bancada de Mato Grosso em Brasília, né, para equacionar a solução do problema das enchentes em
em Mato Grosso do Sul, prejuízos e tal. A gente vai, esse balanço, o governador fez um balanço, citou várias vezes o Coronel Ociel, e a gente vai partir para os detalhes ouvindo exatamente o Coronel Ociel, né, que é o chefe da Defesa Civil do Mato Grosso do Sul, um balanço assim rápido da situação hoje no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos à entrevista do Coronel Ociel. Inclusive o estado de Mato Grosso do Sul, em algumas estradas e pontes foram destruídas, e hoje 13 municípios estudam a possibilidade de decretar a situação de emergência. A gente espera, no final do processo, em torno de 20 municípios foram atingidos pelas chuvas aqui no estado. Em que condições estão esses municípios? Alguns, nós temos pessoas desalojadas e desabrigadas, estão sendo assistidas pelo governo do estado. Outros municípios foram destruídos da área rural, como estradas e pontes, e estão sendo administrados, né, inicialmente pelo município. O governo do estado vai apoiar na reconstrução desses danos, e estamos agora na fase de elaborar dados com relação a prejuízo desse município, porque a intenção nossa é pedir que o governo federal reconheça essa situação de emergência e que nos ajude a reconstruir tanto o município como o estado de Mato Grosso do Sul. Agora, com a cheia do Pantanal pode vir trazer maiores problemas aí futuramente? Sim, futuramente existe essa possibilidade, só que é uma cheia que é previsível somente lá para o mês de abril e maio. Então, se continuar chovendo, inclusive na área norte do estado, no Mato Grosso e aqui na região, é possível que nós tenhamos uma grande cheia no Pantanal. Agora, em relação a distritos, há isolamento, em relação a pontes que foram destruídas, estradas que foram fechadas? Sim, não está totalmente isolado, mas dificulta o trajeto. Às vezes você tem que fazer um outro trajeto que a distância é muito maior do que você fazia anteriormente. Coronel, qual é o município mais atingido, né? O município que mais está sofrendo com esse problema da calamidade? Então, nós temos aí um grupo de municípios que tiveram pessoas desalojadas, desabrigadas, são os municípios que são cortados pelo rio, principalmente o rio Aquidauana, que é o caso de Anastácio, Aquidauana e Dois Irmãos. Aí tem um município de Coxim, cortado pelo rio Taquari, que também inundou a parte da área urbana, desalojando e desabrigando algumas pessoas. Com relação a pessoas, esses municípios são os piores. Agora nós temos municípios que tiveram grandes perdas na área rural, que foram danificadas estradas e pontes, e temos municípios que o maior prejuízo foi na área da agricultura, na área de perda de grãos, de soja, de milho, etc. Então é mais ou menos, dividimos aí em 3 grupos, todos os municípios que devem declarar a situação de emergência no estado de Mato Grosso do Sul. Tem uma estatística do número de desabrigados? O número de pessoas afetadas, no levantamento final a gente acha que deve ultrapassar 100 mil pessoas afetadas. Desalojados e desabrigados em torno de 2 mil pessoas, mais ou menos. É isso aí, esses números, né? Números realmente que trazem a preocupação e essa preocupação que o governador está revelando desde isso tudo sem somar Campo Grande, né? Campo Grande é onde me parece que o desastre em matéria de infraestrutura foi bem maior, né, do que até os outros municípios aí. O município está contando, o município daqui da Ana, me parece que o que mais sofreu está pedindo modestos 27 milhões para resolver. Campo Grande, mais de 100 milhões, 45 milhões de reais para resolver. Para enganar, Campo Grande está acumulando problemas, né, já faz muito tempo. Mas nós agora vamos às soluções possíveis, né? As possíveis soluções em nível de bancada do Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. O primeiro deputado que a gente ouviu foi o deputado Reinaldo Azambuja, que é da oposição. Entendeu? Vamos ver qual é a posição da oposição nesta situação, conversando com o deputado do PSDB, Reinaldo Azambuja. Deputado, unidade da bancada agora para... Olha, eu acho que essa unidade da bancada é importante porque nós temos o problema da situação de emergência. Do ano passado, que muitos municípios tiveram os problemas e até hoje ainda não foram solucionados os pagamentos, e agora nós temos aí inúmeros municípios, inúmeros produtores, famílias desabrigadas, estradas intransitáveis, urgência
para que realmente venham os recursos que são importantes para ajuda a esses municípios e principalmente as pessoas que estão necessitando, e nesses casos o governo federal precisa de uma agilidade na liberação desses recursos. Deputado, o ministro falou em 5 milhões, quando o prejuízo já está quase 200 milhões. Não parece risível? Olha, quando você fala 5 milhões e do tamanho dos danos que nós temos no Mato Grosso do Sul, nós estamos falando dos danos aqui de pontes, de rodovias, de cidades, mas nós temos que pensar no estrago que nós temos também aos produtores. Teve locais aí, principalmente Cidrolândia, Maracaju, São Gabriel, Costa Rica, Dourados, teve produtor que perdeu 100% da sua produção, não tem seguro agrícola e precisa também ter o amparo do governo federal e atenção. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com o senador Moca, com o deputado Giroto, e nós vamos ter essa unidade na bancada para que junto a gente pleiteie para que o governo federal olhe Mato Grosso do Sul com bons olhos e não com esses olhos que você disse aí, propondo 5 milhões, que eu acho que isso é irrisório diante do estrago que houve nos municípios do estado. Obrigado, deputado. O senador Moca, né, tem uma preocupação com a questão do levantamento. Ele já percorreu toda a área atingida pelas enchentes, já tem, né, um quadro sombrio, né, de toda essa calamidade, e tem proposta de solução. Nós conversamos também com ele, o senador Valdemir Moca, do PMDB. Senador, o senhor representa o agronegócio no Congresso Nacional. Como é que a avaliação dessa calamidade pública em Mato Grosso do Sul? Olha, ainda estamos somando a extensão, né? Mas os primeiros números que chegam são preocupantes. Estima-se uma perda de qualquer coisa em torno de 40% a 50% da nossa safra, evidentemente, estimada. É claro que isso traz um prejuízo. E agora, não colheu, a safra tem o prejuízo. Mas você tem que correr atrás de alternativas no sentido de assegurar de não faltar recurso para a próxima safra. Porque o produtor, ele colhe, vende para pagar. Se ele tem um prejuízo muito grande, ele não consegue pagar o seu custeio. Não conseguindo pagar, ele fica inadimplente e não tem recurso para plantar a próxima safra. Então, a tarefa da bancada federal é exatamente tentar, através desses decretos de emergência, criar uma condição de uma negociação em forma de exceção. Realmente, pelo menos, minimizar o prejuízo que será muito grande. Fica a preocupação agora com a próxima safra? Sem dúvida. É porque está colhendo uma safra, paga a safra, paga o banco, o custeio da safra anterior e se prepara para receber outro recurso. Quem não consegue fazer isso fica inadimplente e não tem acesso ao crédito oficial. Acha que a unidade da bancada no Congresso Nacional será suficiente para esse tipo de negociação? Olha, tem dois tipos de forma. O Banco do Brasil quer resolver isso no que eles chamam de caso a caso. O que é isso? É um fiscal, o banco vai até a propriedade e vê o prejuízo de 30%, 40% e em função disso ele renegocia. Isso tem uma burocracia, isso às vezes é complicado, porque o banco recebe a parte dele, que é do custeio, mas não é só essa a dívida do produtor. Ele tem também a dívida com fertilizante, ele tem com adubo, ele tem do óleo diesel. Então, na verdade, em 2005, numa situação assemelhada a essa, nós conseguimos o que nós chamamos de uma negociação coletiva. Aí você precisa de uma resolução do Conselho Monetário Nacional que autoriza os bancos oficiais nos municípios aonde for decretado estado de emergência, que se adote uma negociação automática, a prorrogação seria automática, que é o melhor cenário. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer,
Eu estou dizendo que a bancada federal, vou conversar com os outros companheiros, mas eu estou defendendo uma solução coletiva, porque isso, sem dúvida nenhuma, será melhor para o nosso produtor. Senador, já tem os dados preliminares de perda? Não, eu tenho alguma coisa estimada. O pessoal da Farmasul estima, dependendo da região, de 40% a 50% a perda da safra deste ano. Obrigado, senador. Eu estou vendo aqui no Jornal Correio do Estado, com relação a esses números que o deputado acaba de mencionar, que depois da chuvarada, sojicultores correm contra o tempo para colher aquilo que restou. Porém, os cerealistas estão descontando cerca de 50%. O produtor Algacir Batista de Abreu, 62 anos, por exemplo, entregou 17.370 quilos, mas teve desconto de 7.868 quilos, quebra de 46%. A nota especifica as razões: soja ardida, umidade e impureza. Então, a quebra é realmente muito grande. Não sei se em todos os municípios, em todas as propriedades, é claro que não é geral, né? Mas pelo menos esse produtor aqui já teve uma quebra de cerca de 50%, ou seja, 46% daquilo que ele vendeu. Quer dizer, ardeu, tem impureza, está úmida, então cai o preço, e isso aí afeta de uma maneira muito preocupante a produção de Mato Grosso do Sul. Daí a preocupação do senador Moca com a próxima safra, porque essa ele acha que é irremediavelmente perdida do ponto de vista do percentual estimado inicialmente. E essa defesa dele, né, a uma solução coletiva para que não seja negócio do caso a caso, né? Então negocia, dá uma solução para toda a região, para todo o estado, para renegociação, porque se o produtor não puder pagar o Banco do Brasil, ele se torna inadimplente. E inadimplente ele não pode, né, assegurar recursos para a próxima safra. Uma coisa leva a outra. Nós temos aí o discurso do senador Delcídio, temos ainda entrevista do BIF, temos outro material, né, que a gente rodaria para ilustrar melhor esse material, já que fizemos hoje uma edição especialíssima, né, para mostrar a questão da solução para o problema das cheias, mas no próximo programa a gente vai mostrar aqui também outras pessoas falando sobre esse assunto, que é do maior interesse para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Agora, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Vamos encerrando por aqui mais um programa. Muito obrigado a você por sua audiência. Um abraço muito forte para todo mundo ligado na viamorena.com. Um abraço muito forte para Campo Grande, para o meu querido estado do Pantanal, e tchau, Pica-Pau. Tchau, Pica-Pau. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Óticas Diniz, os melhores produtos e ofertas como você nunca viu. Pode pesquisar. Grandes marcas, armações mais lentes de 0 a 4 graus por R$ 99,00. Isso mesmo, óculos completo, grandes marcas, armação mais lentes a partir de R$ 99,00. E você paga tudo em 6 vezes sem juros. Profissionais especializados, facilidades de pagamento, a maior oferta de marcas e modelos. Visite seu oftalmologista regularmente e quando precisar de óculos, dê uma passadinha nas Óticas Diniz.
Governo de Mato Grosso do Sul decretou o estado de emergência e mobiliza a bancada federal, prefeitos e governo federal para a recuperação dos prejuízos provocados pelas chuvas. O governador André Cutinelli recebeu o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que, atendendo à determinação da presidenta Dilma Rousseff, sobrevoou as regiões mais atingidas, reuniu-se com prefeitos e anunciou as primeiras providências. Até segunda-feira serão transferidos para a conta do governo do estado o valor de 5 milhões de reais para que, em caráter de emergência, o governo do estado possa prosseguir nessas primeiras ações. Graças à determinação da presidente que nos telefonou ontem, quando estávamos em trânsito em Brasília, tivemos a gentileza e a eficiência e a sinceridade da palavra do ministro Fernando Bezerra, da Integração Nacional. O esforço conjunto é para socorrer as famílias desabrigadas, recuperar a infraestrutura das cidades e garantir apoio aos produtores.